Bom, eu queria falar algumas palavras com relação a civismo, né? Primeiro, a falta de memória do brasileiro, tudo, falta de patriotismo. No mundo inteiro existem museus de automóveis, existe o Museu dos Carros do Papa, com todos os carros que pertenceram ao Papa. Nos Estados Unidos, o Museu de todos os carros dos presidentes que lá governaram. O carro de James Dean, que todo arrebentado, está no museu, ou vale uma fortuna, ou está sendo arrematado por um colecionador. E aqui no Brasil, o carro que pertenceu ao presidente, o carro que conduziu Indira Gandhi, que conduziu Rainha Elizabeth, que conduziu o presidente Sarney, enfim, estão aqui expostos e a memória deles vão se apagar, ou estão querendo que se apague. Onde estão os outros carros dos presidentes? Apenas um exemplo de uma categoria de história, uma parte da história. Ninguém sabe. Um foi roubado, o outro está sucateado, enfim, isso não pode acontecer. É a memória nacional, é a história do automóvel, do Brasil principalmente. E ela aqui está muito bem representada, com exemplares raros, peças únicas que sobreviveram ao tempo e com muito sufoco, muita dificuldade foram restaurados pelo Nasser, com apoio de várias empresas, de várias pessoas, de vários profissionais, para conseguir que esteja aqui apresentáveis e expostos. Portanto, gente, é importante, tá? Não é um hobby, é a história, tá? É a história do país. A cultura. É a cultura, principalmente. E se não fosse isso, eu garanto que todo mundo estaria vivendo uma vida melhor, porque a cultura é a base de tudo. Tudo muito importante no museu. Seja ele qual for, do automóvel, da bicicleta, de coleções de selos, de moedas, tudo tem importância. Tudo tem importância. Mas a história do homem sobre rodas, eu acho que é uma coisa muito importante no mundo inteiro. Então, um apoio muito importante a isso. Obrigado. Porque quem não consegue lembrar o passado e entender o passado, jamais conseguirá entender o presente, nem muito mais o que o futuro nos reserva. Eu gostaria também de dar um pequeno depoimento aqui, né? Então, eu vou me apresentar. Eu sou Miguel Meira de Vasconcelos, né? Ex-presidente do CAAP, o Clube de Automóveis Antigo de Pernambuco, né? Hoje representando da CBA aqui no Brasil e também fazendo parte da Federação Brasileira de Veículos Antigos, né? Então eu não vou falar sobre o Museu do Automóvel do Brasil, porque já foi falado aqui por Derek, já foi falado pelo próprio curador do museu, por Marra. Eu vou falar sobre a figura de Roberto Nasser. Eu tive o prazer de conhecer o Roberto Nasser há uns 15 ou 18 anos atrás, num encontro em Minas Gerais, quando eu assisti uma palestra dele, no qual ele já naquela época, ele dizia que os colecionadores de automóveis precisavam se conscientizar que o Brasil já tinha uma memória de automóvel antigo, né? Coisa que naquela época ninguém falava disso. O Nasser já nos alertava, porque eu tenho um escrito dele sobre isso, mostrando a importância de se guardar o automóvel antigo brasileiro, né? Então hoje eu venho aqui, ele mesclou nesse museu os automóveis estrangeiros e os automóveis brasileiros de história. Então o que o governo federal está tentando fazer com esse museu não existe, meus senhores. Isso aqui é um crime. Nós tínhamos que dar mais apoio e aumentar este museu, doando até talvez alguns veículos, algumas viaturas, não só do governo federal, como das nossas Forças Armadas, para ser guardado aqui, né? Porque muita coisa eu conheço, pelo menos no Nordeste, que é a minha terra, eu sou pernambucano, é vendido no peso, né? Se estraga no sol e na chuva e depois é vendido no peso. Nada mais justo do que ser dedicado isso ao Museu do Automóvel, não só ao Museu do Automóvel nacional, mas também ao Museu do Automóvel, como estamos aqui, representado de todo o mundo. Então, Roberto, você pode contar com o apoio do Clube do Automóvel Antigo de Pernambuco, porque nós já assinamos sua petição. E estamos aqui, eu agora, como ex-presidente e como conselheiro do Clube do Automóvel Antigo de Pernambuco, dando total apoio a esse seu movimento. Então, conte conosco lá em Pernambuco. Porque nós lutaremos até a última porca e o último parafuso enferrujado para preservar o que é a história do veículo que aumentou o homem. Como diz o líquido refrigerante aí, este museu prova que o automóvel deu asas ao homem.
aumentou os horizontes, e isso tem que ser preservado. Não vamos deixar que o Museu do Automóvel de Brasília morra. Vamos salvar o Museu do Automóvel!